Bom dia, meus amigos, meus colegas. Bom dia para você também, que de repente eu não conheço pessoalmente, mas que veio parar aqui para assistir esse vídeo, para assistir esse estudo. Meu desejo é que Deus abençoe todos vocês, meu desejo é que Deus abençoe esse nosso bate-papo, esse nosso estudo, essa nossa aula dominical, para quem estiver acompanhando agora pelo domingo de manhã. E nesse estudo nós estamos acompanhando a trajetória do ser humano, desde que ele se entende como um homem pecador, até o momento em que ele de fato entrará na presença do Deus, aonde passará toda a eternidade de uma forma tão esplendorosa que na nossa condição atual é impossível até sabermos. Eu espero que nesse estudo aqueles que estiverem acompanhando ou aqueles que porventura tenham visto um ou outro vídeo e se interessem em saber um pouco mais, é um estudo que mostra o que é que o ser humano precisa fazer para participar desse plano de salvação. O que é que o ser humano precisa fazer para sair dessa sua condição pecadora, de uma condição merecedora do inferno, merecedora da ira de Deus, para a condição de um filho amado, um filho que será cuidado, um filho que herdará uma herança esplendorosa. Então é disso que se trata esse estudo, é toda essa caminhada, desde que o homem entende que precisa se render a Deus, tudo que ele faz nesse processo, a perseverança que ele precisa ter nesse caminho, para que finalmente, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele possa entrar na presença de Deus. Esse estudo ele tem a intenção de tentar demonstrar para aqueles que não sabem e também para aqueles que querem ensinar as pessoas, para aqueles que querem evangelizar, que existe um caminho a ser seguido, existe um passo a passo que precisa ser seguido. Porque muitas pessoas acreditam que estão bem com Deus, muitas pessoas acreditam que vão para o paraíso, como costuma se chamar, né, que quando morrerem vão para o céu. Mas não se preocupam se existe um Deus, se esse Deus tem uma vontade, se esse Deus estabeleceu um caminho para que esse objetivo possa ser atingido. Então esse estudo ele tem por objetivo demonstrar esses passos, desde o momento em que a pessoa se reconhece como uma pecadora, em que ela começa a ouvir sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Deus, sobre o amor, sobre o sacrifício que esse Deus fez para nos resgatar dessa condição tão terrível. E ele entende que ele precisa ouvir esse Evangelho, crer nesse Evangelho, ele precisa se arrepender da sua condição pecadora, ele precisa confessar Jesus Cristo como sendo o seu Senhor e Salvador, ele precisa passar pelas águas do batismo, que é o novo nascimento, que é o momento em que ele tem os pecados perdoados, que é o momento em que o Espírito Santo passa a morar nessa pessoa, é o momento que essa pessoa é acrescentada à igreja e é também o momento em que essa pessoa é adotada por Deus como filho. Então, esse momento do batismo é o momento que de fato define e divide a história individual da pessoa, porque representa o momento que define e divide toda a história humana, que foi o momento da morte, do sepultamento e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a história da humanidade, toda a história do universo, toda a história da criação está pendurada neste sacrifício de Cristo, nesse momento tão importante. E é isso que o batismo representa. É justamente a morte, o sepultamento e a ressurreição do crente, daquele que creu, se arrependeu e confessou. Então o Evangelho nada mais é do que nós, discípulos, imitando o nosso Mestre. O Mestre é que fez o papel difícil, duro, o Mestre é que teve que sofrer, sangrou, carregou o peso dos pecados de toda a humanidade e morreu naquela cruz, entregando o seu espírito a Deus. Passou 3 dias na sepultura e, depois disso, ressuscitou para a glória, e é isso que um discípulo faz. Ele imita este processo. Isso é o Evangelho. Isso é muito claro nos textos bíblicos. É uma pena que haja confusão e que muitas pessoas acabem distorcendo um pouco isso daí. Mas então esse estudo ele tem por objetivo demonstrar isso.
demonstrar esse caminho. E no momento em que a pessoa passa pelas águas do batismo, que ela começa ali a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, aí é um novo processo que se inicia. A pessoa precisa continuar estudando para aprender tudo aquilo que Jesus ensinou e precisa continuar firme, se esforçando em se tornar cada vez mais parecido com Cristo, se esforçando em abandonar cada vez mais os seus pecados, que é um processo que também para o ser humano é impossível, que a Bíblia chama de santificação. Então, a justificação, quem nos dá é Cristo no seu sacrifício. Pelo sacrifício de Cristo, nós nos tornamos justos diante de Deus quando recebemos esse sacrifício. E o processo de santificação é o processo que começa a partir daí até o momento da nossa morte ou até o momento que Cristo voltar para aqueles que estiverem vivos, que é o processo de aperfeiçoamento, de busca, de luta. E é um processo para o ser humano muito difícil. Na verdade, para o ser humano sozinho é impossível. Nós só podemos passar por esse processo por causa do poder, da misericórdia, da salvação que Deus nos oferece. Ele é que vai nos transformando quando nós nos rendemos a Ele, e isso é o processo de santificação. Nós precisamos passar por isso, precisamos ser purificados. Precisamos entender como o pecado é ruim e precisamos querer fugir dele. E Deus nos ajuda e neste processo nós vamos crescendo espiritualmente e vamos melhorando como pessoa. E como é muito difícil para o ser humano, um dos papéis da igreja é justamente esse. É nos manter unidos, firmes, fortes, um ajudando ao outro nessa comunhão que é essencial e imprescindível para que o ser humano possa permanecer firme, possa permanecer nesse processo de santificação. Então nós vimos também o propósito da igreja, que esse é um dos propósitos, essa comunhão entre os irmãos e essa comunhão com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, para que todo esse processo possa ter continuidade. Então, a igreja ela serve como um refúgio para que a gente possa recarregar nossas forças. A igreja é um lugar onde nós demonstramos toda a nossa devoção a Deus, onde nós adoramos a Deus, cultuamos, cantamos louvores, oramos, ouvimos mensagens que nos fortalecem. E a igreja é onde nós nos reunimos para nos organizarmos, para levar o Evangelho, para levar o amor de Cristo, o amor de Deus para todas as pessoas que nós formos capazes de alcançar. Quando nós compreendemos tudo isso, qual é o sentimento que nós podemos ter? E agora já começando a entrar um pouquinho na nossa aula de hoje. Quando nós entendemos o quanto Deus fez para que nós pudéssemos ter essa esperança maravilhosa de salvação que nós temos. Que sentimento nós podemos ter? Porque quando nós passamos por todo esse processo, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e que é impossível para nós atingirmos esse grau para podermos entrar na presença de Deus. É Deus quem faz todo esse processo maravilhoso, cuidando de nós e nos oferecendo uma salvação que para nós é impossível alcançar. O que é que nós podemos sentir quando percebemos tudo isso que Deus faz por nós? Então é onde nós entramos na nossa aula de hoje, deixa eu ajeitar aqui, onde nós vamos falar um pouco sobre, estamos ainda vendo, evidentemente, a situação do homem perante Deus, mas neste momento nós vamos começar a pensar um pouquinho em como um ser humano que passa por todo esse processo, como ele se sente, que é a ideia do sacrifício e gratidão do cristão, porque nós, percebendo o quanto Deus fez por nós, o quanto Deus nos ama, nós percebemos o tamanho do sacrifício que o Deus Pai fez, que o Deus Filho fez. Nós não temos outra maneira de sentirmos que não seja uma gratidão que vai muito além até daquilo que nós podemos compreender. E essa gratidão ela tem que nos motivar a nos sacrificarmos também, porque se nós imitamos ao nosso Mestre, se nós somos discípulos, nós temos que procurar imitá-lo. Então, essa aula de hoje ela tem essa intenção de falar um pouquinho da gratidão que o ser humano salvo tem com relação a Deus e desse sacrifício que nós
devemos, precisamos e oferecemos a Ele. Então essa é a ideia do nosso estudo de hoje. Deixa eu ajeitar aqui para nós continuarmos. Então, qual que é a ideia? Ao reconhecermos o sacrifício que Deus fez e que Deus faz por nós, ao compreendermos que nada que a gente possa fazer fará com que a gente seja merecedor e que somente o amor de Deus é que pode justificar tamanho sacrifício, aí nós compreendemos que existe esse sentimento que nós devemos ter em relação a Deus, que é esse sentimento de gratidão. Que é um dos sentimentos que engloba, na verdade, aquilo que nós sentimos a Deus. Porque se alguém perguntar para nós, o que é que você sente por Deus? Se eu disser, eu amo Deus, é claro que eu amo Deus, mas ainda é pouco. Se eu disser, eu sou grato a Deus, é claro que eu sou grato a Deus, mas ainda é pouco. Então, uma palavra que junta tudo isso e todos os demais sentimentos que podem se envolver com relação a isso, é eu dizer, eu adoro a Deus. Por isso que a adoração é algo que é devida somente, única e exclusivamente a Deus. Então, quando eu digo que eu adoro a Deus, está envolvido amor, está envolvido carinho, está envolvido obediência, está envolvido gratidão, todos esses sentimentos elevados ao máximo. Então nós vamos pensar um pouquinho neste sentimento, que é a gratidão, que está envolvida e que reverbera nesse sentimento maior, nesse sentimento também incompreensível, que é a nossa adoração a Deus. E para entendermos um pouquinho sobre isso, nós temos esse Salmo 50, versículo 23, que diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Percebem? Então, não é apenas eu dizer que sou grato. Né? Eu posso dizer que sou grato e isso não causar nada em mim. Mas quem oferece a Deus a gratidão como sacrifício, esse está honrando a Deus. Então percebam que há um sacrifício junto com esse sentimento de gratidão. E a estes é que Deus mostrará a sua salvação, né? Aquele que anda nos caminhos de Deus. Como eu disse, o que é que o mestre fez? O mestre teve uma vida feliz, agradável, se divertindo o tempo todo, participando de festas. Ele fez tudo isso. Mas o mestre enfrentou um sacrifício e ele caminhou em direção a esse sacrifício constantemente. Muitas dessas situações que nos parecem alegres, que nós vemos no Evangelho, Cristo já estava na sua última semana de vida, caminhando na direção de Jerusalém, sabendo exatamente o que é que ele ia ter que enfrentar ali, o tamanho do sacrifício que ele ia ter que fazer. E ainda assim ele se divertia, ele tinha bons momentos com seus amigos. Então é uma diversão que não perde o foco do sacrifício. E nós temos que procurar imitar, né? Então a nossa gratidão tem que ser um combustível para que a gente saiba oferecer um sacrifício para Deus, que é a nossa obediência. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, então, né, eu estou dizendo, né, nós temos que ter uma gratidão e essa gratidão nos motiva a nos sacrificarmos. De que forma são esses sacrifícios? Então, os sacrifícios que agradam a Deus, são esses que nós temos que nos esforçar por fazer. São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezará. O que é essa ideia de um espírito quebrantado? Como que um salvo que tem a certeza da sua salvação, que tem esse sentimento de gratidão, que tem essa esperança de viver em um paraíso de uma forma tão alegre que é impossível concebermos hoje, como que esse salvo pode viver com o espírito quebrantado? Quando nós olhamos para Deus, nós vemos essa salvação maravilhosa, esse amor grandioso. Agora, o que acontece quando nós olhamos para nós? Quando eu olho para mim, eu vejo um pecador, eu vejo uma pessoa que deixa de fazer uma porção de coisas que deveria, que poderia. Eu vejo uma pessoa que muitas vezes falta motivação para trabalhar mais para Deus, para pregar mais o Evangelho, para levar mais ajuda
para as pessoas que estão necessitadas, e isso precisa me deixar triste, por eu saber que eu posso fazer muito mais e não faço. Com o entendimento de que esse esforço não é para que eu seja salvo, mas porque Cristo fez tanto por mim, e porque eu não teria prazer em fazer aquilo que eu puder por Ele. Então, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, sempre que nós voltamos os nossos olhares para nós mesmos, nós vamos encontrar um pecador que tem muito do que melhorar e muito do que se esforçar para aprender a obedecer mais e a trabalhar mais para Deus. E evidentemente que esse espírito quebrantado e esse coração contrito também surge naqueles momentos de dificuldade que nós passamos, muitas vezes momentos que nos deixam desesperados, que nos deixam em agonia, e nesses momentos nós temos que nos manter com a mesma gratidão, com a mesma fé, com a mesma firmeza diante de Deus. E é esse tipo de coração quebrantado que Deus não despreza. Se nos nossos momentos de dificuldade nós confiamos em Deus, oramos, clamamos e de fato confiamos, né? E sabemos que Ele fará sempre o melhor por nós. Então, esse coração contrito Deus não despreza. E mesmo quando estamos passando por um momento de alegria, um momento de felicidade, quando não estivermos enfrentando problemas desesperadores na nossa vida, ainda assim, eu preciso baixar minha bola, ter humildade e tanto saber que a situação pode mudar a qualquer momento, como saber que mesmo a minha vida estando boa naquele instante, eu tenho muito o que fazer, então eu não posso me acomodar. Então é esse sacrifício que agrada a Deus. Nós vamos dar uma olhada agora nesse versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha pelo que ele está rogando a nós, hein? Olha a motivação que Paulo está usando para nos fazer um pedido, né? Um clamor. Ele está rogando a nós. Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olhem que palavras. E ele termina com essa frase: este é o culto racional de vocês. Meus amados, prestar culto a Deus é muito mais do que nos reunirmos no prédio da igreja para cantar louvores e para orar e para ouvir mensagens. O nosso culto racional a Deus tem que ser nós nos oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável. É a nossa vida sendo oferecida a Deus de forma santa, ou seja, é nós constantemente lutando contra os nossos pecados, não nos entregando a situações que nós sabemos que desagradam a Deus. Mesmo situações de pura e simples preguiça, né? Ou de não querer sair da minha zona de conforto para trabalhar, para pregar o Evangelho, para ajudar quem estiver precisando. Então é um sacrifício vivo, é a minha vida que eu ofereço a Deus. E isto é o culto racional. O nosso culto não pode se resumir a estarmos em um prédio juntos louvando a Deus. É claro que isso é parte importante, mas não pode ser só isso, né? E Paulo nos pede pelas misericórdias de Deus. Se nós somos perdoados, se nós temos esperança da salvação, é porque Deus tem uma misericórdia infinita. Então é o amor de Deus que tem que nos motivar a sermos um sacrifício vivo, a nos oferecer para Ele como um sacrifício vivo. Então é abrindo mão, muitas vezes, do meu conforto, do meu descanso, do meu sossego, para oferecer um estudo bíblico, para ajudar alguém que esteja precisando, para pregar o Evangelho. Nós vimos nos estudos anteriores
Quantas oportunidades nós podemos criar para pregar o Evangelho, para levar essa mensagem maravilhosa de amor e de salvação que Deus tem. Então, se nós temos esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que Deus faz por nós, nós temos que ter aí a motivação para nos sacrificarmos constantemente a Deus, como nós vamos ver também. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, olha só, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Foi o que eu disse agora, né? Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Então, esse nosso louvor, essa nossa adoração, essa nossa vida oferecida em sacrifício, ela é continuamente. Então não é só aos domingos, quando nós nos reunimos pela manhã, ou aqueles que se reúnem em outros horários. Não é só nos cultos de quarta-feira, ou de repente até nos cultos em casas de irmãos. Mas é um oferecimento contínuo. Então, constantemente, todos os dias, todos os momentos. Se eu estou no trabalho, eu tenho que estar oferecendo um sacrifício de louvor a Deus ali. Se eu estou na escola, se eu estou em casa, se eu estou no mercado, se eu estou pela vizinhança, se eu estou pelos transportes, continuamente um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, continuamente os meus lábios precisam estar confessando Deus, confessando Jesus como Senhor da minha vida. Se Jesus é o Senhor da minha vida, eu faço o que Ele me manda, ide pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu ordenei. Confessar isso com os meus lábios constantemente, me esforçando em cumprir este e tantos outros propósitos que Deus se agrada quando nós nos esforçamos. Salmo 54, versículo 6. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Gente, isso aqui também é profundo. O que é que tem que me motivar a querer buscar Deus? O que é que tem que me motivar a querer cultuar a Deus? Fazer cultos presenciais no prédio da igreja ao domingo. O que é que tem que me motivar a querer pregar o Evangelho, a querer levar os cuidados de Deus para as pessoas? O que é que tem que me motivar a querer me esforçar por me transformar cada vez mais em uma pessoa melhor, em um crente melhor, em um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um profissional melhor? Porque se eu passo pelo processo de santificação, eu cresço como pessoa e em todos os aspectos da minha vida. Agora, o que é que me motiva a fazer isso? Porque tem gente que procura se aproximar de Deus porque está com medo de ir para o inferno. Esse é um temor real? É claro que é um temor real. A Bíblia fala que difícil coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É uma preocupação que nós devemos ter também. Também tem que ser uma motivação. Mas não pode ser a principal. De maneira nenhuma. Eu não tenho que olhar para Deus e ver um ser enfurecido, ameaçando me mandar para o inferno se eu não obedecer aquilo que Ele manda eu fazer. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Eu preciso olhar para Deus, como diz essa passagem, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Gente, eu mereço ir para o inferno. Deus poderia simplesmente não fazer nada. E seria justo eu ir para o inferno. Não teria problema nenhum. Mas Deus não quis que as coisas fossem assim. Ele não quer me mandar para o inferno, ainda que eu mereça. Como Ele não quer mandar para o inferno nenhum ser humano, muito pelo contrário. Deus gostaria que todos fossem salvos.
Eu tenho que olhar para Deus e enxergar esse amor incompreensível que fez com que Deus criasse todo esse plano maravilhoso de salvação para poder perdoar pecadores, para poder oferecer esse perdão, essa esperança, para poder oferecer que nós entrássemos na presença desse Deus santo, puro, divino, esplendoroso. Nós temos que olhar para o amor de Deus, e esse amor tem que me motivar a querer buscar ao Senhor, a querer louvar ao Senhor, reconhecer o tamanho do amor de Deus. E eu posso reconhecer esse amor quando eu olho para a cruz, quando eu olho aquilo que Cristo estava disposto a fazer por nós. Ele sofreu calado, enquanto era chicoteado, enquanto foi açoitado, enquanto cuspiam nele, enquanto esmurravam o seu rosto, enquanto lhe colocavam a coroa de espinho, enquanto ele carregava a sua própria cruz até o Gólgota, enquanto ele suportava os cravos nos seus punhos, nos seus pés, enquanto ele sofria desidratado, morrendo aos poucos. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. O que é que motivou Deus a fazer esse sacrifício por mim? É o amor dele. É o ele querer que eu esteja na presença dele. Tanto eu como todos aqueles que forem salvos. Que amor é esse? Deus não precisava ter feito nada, mas ele enviou seu único filho, seu filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que sacrifício é esse? É maravilhoso nós pensarmos nessas possibilidades. Que legal, minhas anotações aqui sumiram. Mas vamos dar continuidade, nós já estamos no final desse estudo de hoje e provavelmente próximo domingo é a última aula desse assunto, tá? Mas prosseguindo então. Quando nós começamos a entender todo esse processo, nós queremos e passamos da situação de um homem perante Deus para a situação de um remido diante de Deus. Então, o que é um remido? Essa ideia de remir, o que é remissão? Então, é aquele que foi liberto, né? Então, um escravo, quando ele ganha a sua liberdade, ele obteve a sua remissão. A remissão, ele não deve mais nada ao seu senhor. E essa é a ideia. Então, nós somos pecadores e somos culpados diante de Deus. Mas no momento que nós nos batizamos, nós recebemos o perdão e somos remidos dessa culpa, dessa dívida. Então, vamos pensar um pouquinho nessa situação. E para meditarmos nesse último ponto do nosso estudo de hoje, vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 18 ao 20, que é para entendermos um pouquinho dessa condição de um remido diante de Deus. Quando nós compreendemos todo esse processo, quando nós estamos nessa condição, nesse grau de compreensão, nós estamos buscando, como Paulo diz, sairmos do leite e entrarmos em alimento mais sólido. A Bíblia é um livro tão profundo, e nesses estudos eu tenho tratado de assuntos de maneira mais superficial. E neste ponto eu queria que nós pensássemos o que é que alguém que compreende tudo isso tem que se preocupar em fazer. Qual é a condição, qual é a situação dessa pessoa? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 nos diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Percebem? Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. Então nós éramos pecadores destinados ao inferno. Nós éramos inimigos de Deus. Cristo veio, morreu,
pagou o preço pelos nossos pecados, e isto possibilitou que nós fôssemos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos, passamos a ser filhos adotivos. Mas o que acontece nesse processo? Nós somos reconciliados por meio de Cristo e Deus nos dá o ministério da reconciliação. Então nós passamos a ser aqueles que promovem a divulgação desta reconciliação que Cristo oferece a toda a humanidade, a todos aqueles que aceitarem. Versículo 19, ou seja, ele vai explicar que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Percebe que aqui ele está explicando, né? Aquilo que eu estava dizendo está sendo explicado aqui de uma forma mais clara. Então Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. O mundo era passível de ser destruído. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos algumas vezes Deus ameaçando destruir tanto todo o planeta como destruir o seu povo, e sempre pela mediação de uma pessoa, Deus voltou atrás e não destruiu tanto o planeta como o seu povo, como todas as pessoas. Então, Deus em Cristo fez essa reconciliação com o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Então, é o fato de sermos perdoados. Porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, nós podemos alcançar esse perdão. Mas aí o que ele faz nesse processo? Ele nos confia a mensagem da reconciliação. Então, quando eu passo por esse processo, Deus ele me encarrega de transmitir essa mensagem, esse processo, para que outras pessoas tenham a oportunidade de também receberem esse amor e se reconciliarem com Deus. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Aquilo que Deus faz por mim, aquilo que eu compreendo, aquilo em que eu me arrependo, em que eu passo pelos 5 passos que me tornam um cristão, um filho de Deus, Deus confia a mim essa mensagem para que outros possam ser alcançados por ela. Isso é maravilhoso. E o versículo 20, portanto, então sabendo de tudo isso, qual é a conclusão? Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha o amor de novo. Por amor a Cristo. E meus amados, essa frase final aqui é o que me motiva a preparar esses estudos. É o que me motiva a querer levar o Evangelho para as pessoas, a buscar oportunidades, como no estudo, buscar oportunidades nas praças, nos transportes, nos vizinhos, no mercado. E eu tenho feito isso pouco ultimamente, eu reconheço. Eu já estive mais empenhado, mas eu estou num momento conturbado da minha vida por conta de trabalho, que meus horários não ajudam. Mas essa preocupação não sai da minha cabeça. Não sai. Quando eu perco uma oportunidade de pregar o Evangelho, eu fico triste. Porque se eu fui salvo, ao mesmo tempo eu me tornei embaixador de Cristo aqui na terra. Então eu tenho que fazer esse apelo. É minha função como salvo. E o que me motiva a cumprir essa função? Restante da frase. Por amor a Cristo. Por reconhecer o quanto Deus me ama. E, consequentemente, eu preciso amá-lo. É impossível não reconhecer esse amor e esse amor não transbordar em mim de volta para Ele. E Paulo faz uma súplica. E eu, ao mesmo tempo, se você não é cristão e teve a oportunidade de assistir esse estudo, de ouvir essas palavras, eu faço uma súplica a você também. Reconciliem-se com Deus. Se você não passou pelas águas do batismo, se você não se arrependeu, se você não faz parte da igreja, você é inimigo de Deus. E está destinado a uma eternidade terrível.
Então, por amor a Cristo, eu me uno com Paulo nesse seu clamor, nessa sua súplica, e clamo a você, reconciliem-se com Deus. E se você é alguém que já faz parte da igreja, a minha súplica, juntamente com Paulo, é para que nós tenhamos esse desejo de transbordar de volta esse amor para Deus e levarmos essa mensagem, porque nós somos embaixadores. Então Deus ele faz através de nós, através de nosso intermédio, essa divulgação desse plano maravilhoso de salvação. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar hoje. Nós vamos ver esse versículo a partir da próxima aula e fecharemos esse estudo, porque nós vimos até aqui como é estar salvo e qual precisa ser a minha preocupação, o que é que eu tenho que estar me preocupando em fazer constantemente na minha vida. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós veremos o processo final disso tudo, que é o momento em que Cristo volta para nos resgatar, para resgatar a sua igreja, a sua noiva, e o momento em que nós entraremos na eternidade. E aí nós fechamos esse ciclo. Do homem pecador ao homem, de fato, diante de Deus, perante Deus, mas aí efetivamente na presença, no lugar onde esse Deus está e onde nós estaremos por toda a eternidade. Muito obrigado por você que tem acompanhado esse estudo. Eu peço muito a Deus que abençoe, que tudo isso possa servir como uma motivação para cada um de nós, como serve para mim. Esse estudo de hoje, eu também me senti tocado por ele. Olha que eu preparei, que eu estudei, e falando para vocês agora esse estudo, eu também me senti tocado por ele. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, abençoe sua família e que todos nós possamos fazer parte deste plano maravilhoso de salvação que Deus tem para nós. Muito obrigado, fiquem com Deus e Deus assim permitindo, até o próximo domingo.